Olá a todos! Nesse nosso novo encontro nós vamos falar sobre gestão de processo, né? No nosso vídeo anterior nós falamos sobre análise de negócio, falamos sobre arquitetura de TI corporativa. Então agora a gente vai complementar falando sobre gestão de processo, tão importante, né, para a governança de TI. Na verdade ele é importante para a governança como um todo, porque a gente só consegue medir aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente fica com problemas para medir. E não é só isso, não é só para medir, né? É para a gente compreender o passo a passo, compreender o que fazer, os limites de uma determinada situação. Bom, como tudo que a gente fala sobre governança, a gente segue uma boa prática, aqui também não será diferente, né? A gente vai falar então sobre o BPM-CBOK, que é o guia para o BPM, para que a gente possa ter orientações, né, como que a gente trabalha com processo nas organizações. Para ajudar as organizações que nunca trabalhou com processo, um caminhar e um pensar sobre o assunto. Como é que eu começo? O que que eu faço? A ideia aqui é fornecer uma visão das áreas de conhecimentos necessárias para a prática de BPM, para que essa organização saiba, então, o que ela tem que fazer, como fazer, por onde começar. A ideia dele, então, é oferecer um glossário sobre o assunto, né, e ajudar nesse pensamento, né? Ele teve a motivação da publicação, né, do BPM-CBOK, na verdade, era a necessidade de padronização, porque processo a gente já trabalha há muito tempo, né? E aí existem diferentes práticas e precisava que alguém padronizasse para que as coisas ficassem mais ou menos, né, com uma certa, vamos dizer assim, sendo redundante, né, ter um padrão, mas porque diferentes notações depois você tinha incompatibilidade de trabalho, né? Ficava muito difícil você conseguir trabalhar dessa forma, onde diferentes áreas de uma mesma empresa talvez usassem métodos diferentes, diferentes organizações, eu não conseguiria trazer um trabalho daqui para lá, diferente interpretação, já que o produto final ele tem uma sintaxe diferente, ele tem uma forma diferente de ver. Então a ideia de se padronizar é essa, né? A gente conseguir facilitar para que todos tenham maior facilidade de interpretação dentro daquele contexto que a gente padronizou. Então, o guia está dividido em 9 áreas de conhecimento, em 2 perspectivas que ele traz para a gente, uma organizacional e outra de processo. Então, ele vai dar aqui, a ideia é a gente ter uma visão desses processos, é a gente ter uma visão do que fazer, por onde eu começo. Então, a gente vai ver que dentro desses processos organizacionais, a gente vai tratar, né, uma parte, ele vai falar de gerenciamento corporativo de processo, organização do gerenciamento de processo dentro da organização, o que que a gente vai fazer, né? E quando a gente fala de processo, a gente vai ver que ele vai falar, né, ele tem um item, um bloco bastante robusto sobre a parte de processo, obviamente que é a praia dele, né? Então, ele vai falar sobre a parte de gerenciamento de processo de negócio, modelagem de processos, análise de processo, o próprio desenho do processo, tão importante, né? O gerenciamento de desenhos de processo, já que eu vou ter vários desenhos de processo, enfim, no final a minha empresa inteira será baseada em processo, né? A transformação dos processos, as tecnologias de BPM, porque no final a gente vai ver que à medida que a gente vai levantando o processo, que a gente desenha, transforma isso numa coisa mais palatável nas organizações, os processos ao longo do tempo, eles mudam. Então, a gente tem que dar manutenção ao processo. E aí a gente vai chegar à conclusão que é melhor usar uma ferramenta automatizada, ou como a gente vai fazer. Então, existe uma discussão no modelo também sobre isso, né? Então, a gente vai ver que essas áreas de conhecimento, elas ajudam muito, né? Quando eu falo da parte de gerenciamento de processo de negócio, ele vai trazer para a gente uma série de componentes chaves para que essa empresa compreenda como que ela vai desenhar e definir e entender o que é processo. Então, ele vai dizer os tipos de processo que tem, os componentes de um processo, o ciclo de vida de um processo, né? Como é que ele vai se relacionar com as demais bases, áreas de conhecimento que ele mesmo, né, que o modelo, que o framework oferece. Então, ele vai definir tudo que é básico do ponto de vista de processo, né? Agora, a gente está falando de processo para lá, processo para cá, né? É importante a gente frisar aqui, né? Será que todo mundo sabe o que é um processo? Então, olha só, segundo o BPM-CBOK, processo é um conjunto de atividades ou comportamentos executados para alcançar uma ou mais metas. Então, a gente vai ver que
eles são disparados por eventos específicos, eles apresentam um ou mais resultados que podem conduzir ao término do processo ou à transferência desse controle para outro processo, porque eu posso ter um processo no meio de outro processo, né? Então eu posso ter um conjunto de processos. Normalmente eles são compostos por várias tarefas ou atividades que elas são interrelacionadas, né? Com a finalidade de atingir um objetivo. Então a gente pode dizer que um processo, ele na verdade, dentro da minha, toda empresa trabalha com processo. Ele pode até não ter processo mapeado, mas na realidade ele tem os seus processos de trabalho. E quando a gente documenta, isso facilita muito a governança. Por que facilita a governança? Ele facilita porque, na verdade, você começa a conhecer melhor a sua organização. Então, ele vai dizer para a gente que os processos podem ser classificados em processos primários, de suporte e de gerenciamento. Ele classifica os processos em 3 tipos, né? Então, os processos que ele diz que são do tipo primário são aqueles processos que compõem as funções da minha organização, né? Eles compõem a cadeia de valor da minha organização. Então, são os processos primários da minha organização. Os processos de suporte são os processos que dão suporte aos processos primários, né? Então, na verdade, a gente vai ter que analisar, cada organização é uma organização, quais são os processos de suporte daquela organização, mas que eles agregam valor, ele não gera valor diretamente, né, como os processos primários, mas eles também geram algum valor. E os processos de gerenciamento são os processos usados para medir, monitorar e controlar as minhas atividades de negócio. Então, vejam que eu tenho diferentes áreas para a gente estar focando. E um processo, ele tem um ciclo de vida. Segundo o CBOC, os processos de negócios, eles têm que ser gerenciados. Por quê? Para que a gente possa melhorar os processos de negócio. Então, ele vai dizer o seguinte, eu tenho lá um planejamento do meu processo, eu faço a minha análise do processo, eu faço o desenho do meu processo, aí eu implemento aquele processo, depois eu faço o monitoramento e controle dele e o refinamento. Por quê? Porque quando eu fiz o planejamento para fazer aquela implementação, pode ser que a gente tenha levantado de alguma forma equivocada, alguma coisa tenha passado, eu posso ter feito em excesso. Então, quando a gente roda o ciclo, né, a gente vê que a gente tem muito a trabalhar naquele processo, mas eu só consigo melhorar um processo se ele estiver documentado, se ele estiver mapeado. Por quê? Porque aí eu sei aonde eu vou mexer, eu consigo fazer sempre aquele processo da mesma forma. Então, a ideia aqui é que a gente tenha a percepção da necessidade da gente mapear esse processo. Para quê? Para que eu possa, então, compreender. Então, ele oferece uma área de conhecimento para a gente, chamada modelagem de processo, que é bacana, porque ela vai mostrar para a gente como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai amadurecer o meu processo e eu conseguir modelar e com que técnica que eu vou usar para poder fazer o levantamento desse processo e eu conseguir, então, desenhar esse processo e transformar isso numa linguagem gráfica onde qualquer pessoa consiga ler esse processo e interpretar, né? Que processo é esse? Quais são as etapas desse processo? Quais são os insumos que dão início a esse processo, que são entradas, inputs para esse processo e quais são os insumos que são saídas desse processo? Então, a ideia aqui é que a gente possa ter percepção como é que eu faço isso, né? A gente tem uma outra área de conhecimento, da análise de negócio, de processo, desculpa, que ela vai ajudar a gente a compreender esse processo e entender a eficiência e eficácia dele. Essa é a ideia. Por quê? Eu vou decompor esse processo, vou usar algumas técnicas onde vai me ajudar a ter essa compreensão. Na parte de desenho de processo, a gente vai imaginar o seguinte, eu mapeei o meu processo, entendi o meu processo e vou, de repente, desenhar, né, e vou especificar como esses processos serão desenhados, como eles funcionarão, né? Então, a gente tem 2 situações, processos novos e processos que já existem e que a gente precisa, de alguma forma, monitorar e melhorar. Então, o desenho de processo, ele ajuda muito a gente a discutir essa situação, né? De aonde a gente vai chegar e como a gente vai fazer. E a parte de gerenciamento e desempenho dos processos vai ensinar para a gente como medir, né? E como a gente vai poder... e o que a gente vai medir no nosso processo? A gente vai poder entender o que está acontecendo para que a gente possa, então, ter processos eficientes. E a gente tem uma área ainda de conhecimento que fala da transformação de processo. Então, a gente vai pensar, depois que eu mapeio esse processo, depois que eu faço tudo isso, a melhor maneira de eu realizar, desse processo, realizar o seu trabalho. Ou seja, a gente vai fazer uma melhoria nele.
Por quê? Depois que eu coloco ele em prática, eu começo a rodar, a gente começa a ver que tudo aquilo que a gente fez, tudo não, né, gente? Não vamos exagerar. Mas a gente vai poder perceber no dia a dia que em alguns momentos, algumas coisas que a gente definiu naquele processo estão pesadas demais, ou tão frouxas demais, né? Ou tão soltas demais. E aí a gente precisa fazer ajuste. E esse é o processo de transformação do meu processo. Então, o CBOC, ele serve para a gente, para a organização, poder ter essa percepção, a percepção desta necessidade, ok? A ideia aqui, então, não é a gente discutir exaustivamente o CBOC, mas é mostrar para vocês, né, os conceitos iniciais, as partes principais, para que vocês compreendam a necessidade que a gente tem dentro da área de governança, da gente estar trabalhando com o processo, ok? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.